Nessa noite eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Eu também confesso que estou muito feliz. Primeiro porque Jesus, Ele é bom. E Ele já está aqui nessa noite. Amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero aqui ser grato por essa rica oportunidade concedida por Deus, de poder estar aqui nessa noite, transmitindo algo que o Senhor colocou em meu coração para poder compartilhar com os irmãos. E isso que foi me dado para compartilhar com os irmãos tem como resultado transformação de vidas, tem como resultado impacto de almas, tem também como resultado fortalecimento da mente. Quero ser grato aqui também pela vida do meu pastor presidente que me fez esse convite. Eu louvo a Deus pela vida dele, em poder estar acreditando nesse projeto abençoado, e o mesmo olhou com um olhar de carinho e me convidou para estar aqui nessa noite, abrindo essa grande porta em poder apresentar esse livro. Deus abençoe também a vida do meu pastor local, pastor Maciel. Amados, nessa noite eu já quero iniciar falando sobre o porquê eu escrevi este livro, Mente Protegida, Vida Cristã Fortalecida. Amados, eu estava escrevendo um outro livro. Esse livro tinha como título O Chamado de Deus na Vida do Jovem Cristão. E enquanto eu estava escrevendo esse outro livro, eu recebi em meu Instagram algumas mensagens de principalmente jovens que entravam em contato comigo, viam alguns vídeos meus ministrando nas redes sociais e vinham tirar dúvida sobre como iniciar uma pregação, como iniciar o ministério, como ser uma pessoa que lê o texto e aplica o texto. E eu percebi essa fome e essa sede de muitos que me perguntavam nas redes sociais. Algo que o meu coração se alegrou muito. Olhei aquilo com cuidado e falei: isso aqui é tranquilo. Se tem uma coisa que muitos querem aqui, é serem pregadores da palavra de Deus. Então tá fácil. Em primeiro lugar, o conselho que eu dava era uma vida de oração. E em segundo lugar, eu já tinha a receita de bolo preparada. Que receita era essa? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai iniciar a sua mensagem, desenvolver ao longo do tempo e depois você irá concluí-la, sendo fiel ao texto. Só que eu percebi que tinha algo a mais. Eu percebi uma certa falta. E o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração esse tema relacionado à mente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que começam até bem o seu ministério. Tem muitas pessoas que pregam bem, mas o segredo não está em iniciar. Começar, todo mundo começa. O segredo está no processo e na constância. Então o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração justamente esse tema relacionado à mente, porque quando nós estamos com a mente protegida, automaticamente a nossa vida espiritual também é fortalecida. Então foi pensando nisso que eu, sem olhar para outras situações, pausei o projeto que eu estava, iniciei esse projeto e aqui estamos nós para a honra e glória do Senhor Jesus. E amados, o primeiro capítulo, se puder colocar ali, para nós acompanharmos nessa noite, o primeiro capítulo, ele lá falar nessa noite sobre o que é mais desafiador para manter uma mente firme. Isso aqui é uma pergunta e nós iremos contemplar esses desafios. O capítulo de número 2, os pensamentos influenciam sua caminhada com Deus?
capítulo de número 3, confiança em Deus, controle de pensamentos e foco no propósito. Capítulo de número 4, os momentos de questionamento fazem parte. Afinal de contas, quem de nós que estamos aqui nunca tivemos momentos de questionamentos? Capítulo de número 5, os inimigos da mente. E o capítulo de número 6, mudando a minha mente e crescendo espiritualmente. Esse é o nosso foco aqui nessa noite. No capítulo de número 1, amados, nós já vamos contemplar esse título: o que é mais desafiador para manter uma mente firme? A princípio, devemos definir o que é ter essa mente firme. Simples. A pessoa que tem a mente firme é uma pessoa que não se abala facilmente, mas permanece constante e firme a sua jornada, o seu caminho ao qual escolheu seguir. E esse é um grande desafio. Engraçado que, trazendo para os dias de hoje, nós percebemos que muitas pessoas entendem a necessidade, só que só entender a necessidade não basta. Muitas pessoas entendem que o momento agora é de entrar, trazendo um exemplo aqui, em uma academia. Com que objetivo? Perder peso ou ganhar massa. Essa pessoa entende que é necessário em sua vida. Vai todo empolgado para a academia e naquele momento ele pega e faz o plano anual. Já assina aquele plano anual, porque ele entendeu a necessidade e entendeu que é preciso estar também o ano todo se exercitando, treinando. Só que ele vai, assina o plano, no outro dia começa a treinar. Primeiro dia a pessoa vai toda motivada e fala: esse ano é meu, vou concluir com os meus objetivos. Segundo dia a pessoa também se alegra, acorda cedo, 5 horas da manhã, e vai também fazer o seu exercício. No terceiro dia, já dá uma rolada para a cama, para o lado de lá, para o lado de cá, e começa a falar: meu Deus, como é que pode isso aí? Acordar tão cedo para me exercitar. Quando é no quarto dia, a pessoa já fala: não, vou faltar só hoje. E no quinto, nem mais em academia pensa. O ser humano é dessa forma. Esse é um exemplo que nós podemos colocar em prática nos dias de hoje. Começar, qualquer um é capaz de começar, mas permanecer com firmeza é o grande desafio. E você falando isso, Gessé, é simples, até parece, mas não é simples. Temos dificuldades para permanecermos firmes em muitas áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? Iremos tratar sobre 2 pontos aqui nessa noite. E o primeiro ponto eu faço questão de mencionar no meu livro. Esse primeiro ponto está relacionado às dúvidas internas, quando a mente se torna um campo de batalha. Amados irmãos, aqui nós iremos utilizar um exemplo bem conhecido entre nós. Exemplo de quem? Moisés. Quando nós olhamos para a história de Moisés, ou quando nós percebemos esse nome citado em nossa frente, automaticamente nós olhamos para aquele homem que estendeu o cajado, estendeu a sua mão, e o mar se abriu, uma parede de água para o lado, outra parede de água para o outro, e o povo de Israel atravessou em terra seca. Quando olhamos para a vida de Moisés, nós olhamos para um homem que foi grandemente usado por Deus, alguém que Deus usou de uma forma tão tremenda, ao qual o povo de Israel pôde contemplar grandes milagres que Deus fazia através da vida desse homem. Só que algo muito interessante é que a palavra de Deus nos mostra os momentos de vitória, mas também nos mostra os momentos de dificuldade, para mostrar que Moisés, assim como eu e assim como você, também era humano, de carne e osso. E nessa noite eu quero abrir com os irmãos no capítulo de número 3, versículo de número 10. Por gentileza, glória a Deus. Amados irmãos, acabei de citar sobre o Moisés vitorioso, do capítulo de número
14. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é justamente esse Moisés do capítulo de número 3. Versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Quem aqui está falando com Moisés? Deus. O próprio Deus está falando, olha, eu vou te enviar para Faraó. Por quê? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Para aí, por gentileza. Amados irmãos, olha que interessante isso aqui. Deus, ele dá uma ordem para Moisés. Que ordem é essa? Uma ordem de ser um instrumento, um líder, para que o povo de Israel seja liberto das mãos dos egípcios. Então nós percebemos que Deus, ele vai levantar um homem para ser líder. Ele vai levantar um homem para ser o libertador do seu povo. E nessa noite eu quero aqui fazer uma reflexão, trazendo para os nossos dias atuais. Imagine só, a sua família está passando por grandes dificuldades. O seu povo está sofrendo muito. E Deus aparece e te diz: eu te escolhi para ser um libertador da sua família. Eu te escolhi para justamente libertar esse povo de uma escravidão, tirar desse momento difícil. Acredito que muitos de nós que estamos aqui ficaríamos quê? Felizes. Imagine só, o próprio Deus nos chamando para sermos libertadores do nosso povo. Só que o interessante está no próximo versículo, versículo de número 11. Olha o que Moisés vai responder para Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amados irmãos, nesse momento, o nosso amigo e amado irmão Moisés está demonstrando aqui justamente um ponto de fraqueza. O quê? Ele está olhando para si próprio, para as suas próprias limitações. Aqui é algo muito revelador. Ele revela uma dificuldade que ele tem. E essa dificuldade não depende de outra pessoa para existir em sua vida. A partir do momento em que Deus chamou Moisés, ele já olha para si e diz: mas quem sou eu? Ele está dizendo aqui: eu sou limitado, eu sou fraco. O que o Senhor tem para a minha vida é algo até grande, mas eu não tenho essa capacidade toda, não. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu não sou ninguém. Irmãos, aqui está algo que nós enfrentamos muitas vezes em nossas vidas. É quando Deus, ele nos faz o convite, nos dá mesmo até uma ordem e nos diz: eu quero você, eu tenho um projeto para você, eu quero te usar, eu quero que você seja um instrumento. Eu quero que você seja um profissional de excelência, ao qual trará glória ao meu nome. Só que a gente tem o costume de olhar para nós mesmos e dizer: eu não posso. É grande demais para mim. Eu sou limitado. E é interessante olharmos para esse ponto. Que ponto? O ponto de que, quando nós olhamos somente para as nossas limitações e fraquezas, corremos um sério risco de duvidar até da palavra de Deus. Isso aqui é muito perigoso. Quando nós trazemos o nosso olhar somente para nós mesmos, nós começamos a duvidar das promessas. Nós começamos a duvidar da palavra do Deus vivo, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas essa guerra interna, que não precisa de nenhum fator exterior, está aqui no seu interior, é você mesmo estar lá gritando e falando: você não consegue, para com isso, é grande demais para você. Isso aqui não é nenhum discurso motivacional não, meus irmãos. Não estou aqui para dizer que você vai conseguir tudo, não. Eu estou falando aqui em algo baseado na promessa de Deus. Estou dizendo que o Deus que chama,
Ele garante. O Deus que promete é fiel para cumprir, mas muitas vezes duvidamos da sua promessa porque estamos com os nossos olhos somente em nossas limitações. Nessa noite eu quero dizer que o Deus que te escolheu, Ele é fiel para garantir. Pare com isso, de olhar simplesmente para a sua fraqueza e para a força do seu próprio braço. Nós temos que entender que na nossa caminhada cristã, não está relacionada à nossa própria força, não. Está relacionada à força que vem do braço de Deus. Quando nós olhamos isso, nós passamos a confiar e entender que o nosso Deus é capaz de fazer até o que os olhos humanos pensam ser causas impossíveis. Confie nele nessa noite. Só que também nós temos um outro ponto. Esse outro ponto também, infelizmente, tem se tornado algo comum em nossas vidas. E se nós não sabermos lidar com isso, também vamos desistir. Qual é o segundo ponto? Pressões externas. O impacto do mundo ao nosso redor. Amados irmãos, eu não poderia trazer outro exemplo aqui nessa noite, a não ser o exemplo do nosso próprio Jesus. Se teve alguém que sofreu com essas pressões externas, foi o nosso próprio Cristo. Ele sofreu tanto, que o que passamos aqui nem se compara com o tanto que Jesus sofreu. E nesse momento eu quero convidar os irmãos, porque nessa noite também, eu quero deixar bem claro que esse livro está baseado também na palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que não tem como conciliar essa questão de mente com questão de religião, com questão de Deus, e eu não estou nem um pingo preocupado para o que essas pessoas pensam. Eu entendi que a cura é através da palavra de Deus, e estou aqui para afirmar com total convicção que o Deus que cura pode fazer além do que pensamos, além do que imaginamos, e já está presente aqui nessa noite. Amados irmãos, versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por gentileza, amados irmãos, Jesus, ele era 100% Deus, mas é interessante entendermos também que ele era 100% homem. Então Jesus sentia também as suas necessidades físicas. Ele precisava beber, ele precisava comer, ele sentia dor, ele chorava. Então nós temos que entender que Jesus, ele também era 100% homem. Então aqui ele está depois de ter jejuado 40 dias, imagine só, depois de jejuar 40 dias, ser tentado por quem? Por Satanás. Por gentileza. E chegando-se a ele o tentador, quem é o tentador aqui? O inimigo, Satanás, o diabo. Diz para Jesus: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, se tornem em pães. Amados, é interessante entendermos aqui que Satanás, ele está observando tudo, e ele sabe a nossa fraqueza. A fome é uma fraqueza. Então Satanás olha aquela situação, olha aquela necessidade e já vai aproveitar aquela brecha. Espera aí, fulano está sofrendo nessa área. Fulano está passando necessidade nessa área. Então eu vou investir com tudo nessa área para desestabilizar essa pessoa. Então Satanás, ele faz questão de olhar com esse cuidado, porque ele está observando tudo. Ele não sabe do nosso futuro, mas ele está bem atento ao nosso presente. Ele está bem atento à nossa vida agora. Então ele estava atento a Cristo, ele olha aquela situação e diz: espera aí, 40 dias de jejum? Agora, se você quiser, pode transformar pedras em pães. Você não é um filho de Deus? Olha para você ver, Satanás tentando a Cristo. Ele sabia que Cristo tinha poder para fazer essas coisas, mas ele também não entendia que Cristo também tinha um propósito. O propósito de Cristo aqui nessa terra não era em benefício
próprio, não. Ele tinha uma missão. E a missão de Cristo aqui nessa terra era maior do que transformar pedras em pães. Se ele quisesse fazer, ele faria. Mas ele faz questão, Satanás faz questão de tentar convencer a Jesus a fazer o que ele quer. Aí eu quero abrir os olhos da igreja nessa noite e dizer: se Satanás, ele teve coragem de fazer isso com Jesus, imagine conosco. Devemos estar atentos. Ele, porém, respondendo, disse, quem está respondendo aqui? Jesus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Satanás tentando convencer a Cristo e Jesus dizendo: eu não vou precisar fazer nenhum milagre aqui agora, eu vou te vencer, Satanás, através da palavra. Então segura essa aqui, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas você pensa que Satanás parou? Deixa exibido. Ele faz questão de continuar. Olha o que ele vai dizer: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, na parte alta, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Imagine só, do nada, pedir para Jesus se lançar lá de cima para baixo. Só que Satanás, ele é muito bom para argumentar também, e ele conhece a palavra de Deus também. Ele vai dizer: porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha o que é isso? Satanás tentando convencer o próprio Deus encarnado a fazer a sua vontade e tentando provar através da palavra, utilizando um texto sem contexto, que é um pretexto para uma heresia. Então ele vai pegar um texto isolado ali e vai falar: peraí, eu quero te fazer entender que eu também entendo da palavra, viu, Jesus? Então faça isso aqui, porque os anjos são capazes de te ajudar, de não deixar você cair. Só que é Jesus, olha aquela situação e diz: eita, nós, vai falar de Bíblia logo comigo? Peraí que eu tenho uma resposta para ele. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. É Jesus mostrando que não precisa realizar nenhum milagre, precisa ter conhecimento da palavra. Continua o texto, por gentileza. Só que Satanás não desiste. Imagine só, vai dizer: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e nesse monte ele mostrou os reinos do mundo e a glória deles. E sabe o que Satanás teve coragem de falar? Falou com Jesus: ó, tá vendo tudo isso aí? Eu vou te dar, mas se você se prostrar e me adorar. Ó, irmãos, eu estou aqui com o tablet emprestado do meu amigo Elisângelo aqui, tá bom? Não é meu, é dele. Satanás, o que ele faz? Ele pega uma coisa que não é dele e vai falar para Jesus: se você se prostrar e me adorar, o que vai acontecer? Eu vou te dar tudo. Mas se não é dele, como eu vou chegar para o presbítero Marcel e dizer aqui, ó, se você me adorar, Marcel, eu te dou esse tablet aqui, mas não é meu. Olha para você ver o exibimento que Satanás ele tem. Só que Jesus, o próprio Deus encarnado, fez questão de vencer pela palavra para acabar com tudo. O que ele vai dizer? Jesus já vai expulsar logo: vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, teve que sair mesmo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, ele foi tentado por Satanás, só que ele fez questão de vencer Satanás através do quê? Da palavra. Como, Jessé, eu vou vencer essas pressões externas que estão acontecendo em minha vida?
É preciso eu brigar? É preciso eu fazer o quê? Lutar? Sair no murro com alguém? Não! Pode ficar tranquilo. Você pode vencer o Satanás através da palavra. Como as pessoas conseguem ignorar isso se o próprio Jesus deixou esse exemplo? Através da palavra, até Satanás tem que sair fora. Só que Jesus, ele não sofreu somente essa pressão exterior, mas no reino espiritual não. Jesus, ele foi expulsar um demônio. E depois que Jesus expulsa aquele demônio, o que acontece? Alguns fariseus que ali estavam disseram: ei, está expulsando ali, está vendo? Mas ele está expulsando em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus fazendo milagre, meus irmãos. E os fariseus que conheciam a palavra dizendo o quê? Está fazendo isso em nome de quem? Dos demônios. Aí Jesus vai falar: não, então está errado. Como é que pode? Isso é em nome dos demônios? Como que pode Satanás expulsar os seus filhos? Não tem lógica isso. Mas se eu estou fazendo isso aqui pelo nome do Senhor, é porque é chegado o reino de Deus aqui na terra. Teve pressão no reino espiritual, teve pressão também no mundo físico, mas Jesus, ele tinha convicção do seu propósito. Nós temos que aprender com Cristo. Como lidar com esses desafios sem perder a fé? Simples. Seguindo um exemplo perfeito, o exemplo de Cristo. Não desistir do propósito. Tem pessoas que na primeira pressãozinha, tchau, acabou, estou indo embora. Meus irmãos, pelo amor de Deus, o propósito deve ser maior do que as dúvidas internas. O propósito deve ser maior do que as batalhas externas. O propósito é maior. Não viva para ser aplaudido pelo mundo, viva para agradar a Deus. Viva para agradar a quem? A Deus. Porque se você se preocupar em só agradar a todos, você corre um grande risco de desistir de tudo quando alguém chegar e te dizer: você não presta para isso. Então você olha e fala: como assim se eu não presto? Mas eu estava precisando da aprovação dessa pessoa e disse que eu não presto, disse que eu não sou capaz, então eu vou abaixar minha cabeça e vou desistir. Viva para agradar quem te fez o propósito. Vão ter investidas internas que não dependem de casos exteriores para acontecer em sua vida. Vão ter também as batalhas externas, que dependem desses fatores do lado de fora. Mas nós temos que ter convicção no propósito, só assim para vencermos essa batalha. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta, já no capítulo de número 2. Os pensamentos influenciam a caminhada com Deus, sim ou não? O que vocês acham? Sim? Eu postei esses dias uma enquete no meu Instagram e muitas pessoas responderam também que sim. E nessa noite eu afirmo com total convicção: os nossos pensamentos têm sim o papel de prejudicar a nossa caminhada com Deus. E é interessante entendermos isso, meus irmãos, para nós aprendermos a lidar com essas batalhas. Tem uma batalha invisível. Essa batalha invisível começa em nossa mente. Não tem como ser combatida pela força do nosso próprio braço. Não tem como ser combatida com a nossa própria força. Não tem como. Não tem como. E aí que surgem os pensamentos. Aí que surgem as dúvidas. E aí que muitas pessoas começam a ser tomadas pela ansiedade. Começa a sofrer por algo que nem existe ainda.
Mas é complicado, eu sei que é complicado, mas você não entende, eu te entendo, e ninguém pode apontar o dedo na tua cara e dizer, ansiedade é frescura. Ansiedade não é frescura, ninguém escolhe ser ansioso, ninguém escolhe estar depressivo, mas muitas das vezes as circunstâncias da vida, elas nos pegam desprevenidos, e enfrentamos essa guerra, enfrentamos essa batalha, mas a palavra de Deus é um livro completo, e quando nós olhamos em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, há aqui uma riqueza que nós temos que exercitar em nossos dias, quando a ansiedade ela bate forte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Não tem como impedirmos passar por esses momentos, mas quando a ansiedade chegar, nós temos que lançar aos pés de quem pode resolver. Vai para o joelho, lança tudo para Ele, porque se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem cuidado de vós. Essa é uma ferramenta necessária e devemos aplicar em nossas vidas. Há também uma passagem muito interessante em Mateus, capítulo de número 6, versículos do 26 ao 29, onde Jesus ele vai dizer sobre os pássaros, que não plantam nem colhem, mas mesmo assim o alimento não falta. Os lírios do campo, uma erva, elas não tecem, não costuram, não fazem roupa, mas mesmo assim nem Salomão se vestiu como uma delas. Se Deus ele cuida assim de um passarinho, se Deus ele cuida assim de uma erva, veja lá de você. Você que está aqui, que é imagem e semelhança do Criador, acalme o seu coração, Ele tem cuidado de vós. Agora, quer saber como esses pensamentos, eles são perigosos? Nós podemos dividir em dois tópicos aqui, em dois pontos: os pensamentos positivos e os pensamentos destrutivos. Quer ver um exemplo? Números 13 e 14. O que vai nos dizer lá, Jessé? Moisés ele faz questão de enviar 12 espias, representando cada tribo. Para quê? Para ir até a terra prometida e chegando lá verificar como era a terra. Se era uma terra boa, se os frutos eram bons, se as pessoas que lá já habitavam eram fortes demais ou fracas. Moisés pediu para fazer um relatório completo. E aí lá vai esse povo, olha tudo. Olha para lá, olha para cá. Os frutos são bons, a terra é fértil. Agora vamos voltar e falar o relatório para Moisés do que a gente viu aqui. Olha para você ver. Aí eles retornam, né? Por gentileza, abrem Números, capítulo de número 13, versículo de número 30. Pronto, eles estão falando com Moisés. Aí Caleb faz o povo se calar perante a Moisés e disse o quê? Subamos animosamente e possuamo-la. Possuir o quê? A terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. É Caleb dizendo, bora subir logo, bora tomar desse povo, porque nós iremos vencer. Só que aí o que acontece? Versículo de número 31. Porém os homens, os que estavam acompanhando Caleb, disseram o quê? Que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. De um lado nós percebemos alguém que está com pensamento positivo, vamos lá todo mundo, bora subir, bora tomar essa terra logo. Só que aí a maioria que ali estava, olha aquela situação e diz, não pode não, porque o povo é mais forte que nós. Olha que coisa, meus irmãos. Números, capítulo de número 14, versículo de número 8.
Isso aqui nós estamos indo contra a lógica. Tem gente que pensa que a palavra de Deus não é capaz de resolver esses problemas. Mas aí a palavra de Deus, está vendo? Se o Senhor se agradar de nós, então aqui é Caleb e Josué dizendo: nos porá nesta terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. O que é que vai acontecer? Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é com quem? Conosco, não os temais. É Josué e Caleb dizendo: pera pessoal, Deus não está com eles, Deus está conosco. Então vamos lá, vamos parar com esse pensamento negativo, vamos parar com esse pensamento de derrota, porque a nossa mente é dessa forma. Quando nós pensamos, ela não vai diferenciar isso é verdade ou isso é mentira, não. Não, você vai se tornar aquilo que você acredita ser. Eu não consigo aprender isso, não vai aprender. Você já afirmou que não tem capacidade. Eu não consigo, não vai conseguir. Assim como esse povo falou, o povo é mais forte que a gente. Só que aí Josué e Caleb falou: é mais forte, mas Deus está conosco. Vamos fazer dele como se fizesse com pão. Nós vamos vencer. Deus está conosco. E a conclusão disso? Números, capítulo de número 14, versículo de número 36. Bora para a Bíblia ver. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele. Só um minutinho. Quando esse pessoal que estava acompanhando Josué e Caleb voltou, eles passaram esse relatório negativo, e o povo de Israel começou o quê? A murmurar. Aí já sobrou para Moisés, aí todo mundo vai falar com Moisés desse jeito assim: rapaz, você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Bora levantar um líder entre nós e vamos voltar para a terra do Egito. Começaram a murmurar. Está vendo o pensamento negativo? É quando você está querendo fazer um projeto, aí a pessoa olha e fala: não, não vai conseguir, para com isso, meus irmãos, pelo amor de Deus. Inflamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. O que mais? Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, o que fizeram? Ficaram com vida. Continua questionando que você vai morrer. Continue com esse pensamento de derrota. Deus não trabalha com derrotado, não. Deus trabalha com quem? Com Caleb e com Josué, que não olha com os olhos carnais e ficam limitados. Não vai dar certo, não. O povo é maior. Os povos daquela época, o povo de Israel ficou amargurado porque creram no que os outros 10 falavam. Só que lá havia Caleb e Josué. Aí Deus fala: murmuraram, pois quem vai entrar na terra é só quem não duvidou de mim. O que você quer dizer com isso? Quando nós duvidamos e estamos com o nosso pensamento negativo, com convicção, Deus muitas das vezes não permite o nosso acesso a coisas grandes. Mas quando nós olhamos com fé e confiança e dizemos: vamos conseguir, aí Deus olha e fala: rapaz, gostei desse homem, gostei dessa mulher, pois eu vou fazer acessar grandes coisas que ninguém da família dele viveu, que ninguém da família dela viveu. Vou fazer acessar, porque os seus olhos não são olhos carnais, são olhos espirituais. Então está crendo em mim? Eu trabalho com quem não duvida, eu trabalho com quem acredita. Então vai alcançar a terra prometida. Quem sabe você está querendo acesso a algo novo, mas fica se limitando. A partir do momento em que a voz de Deus for maior do que a sua voz, achando que não vai dar certo, aí sim você vai acessar grandes coisas. Mas enquanto ficar com o pensamento dos outros espias, não vai acessar nada, vai morrer. Essa morte que eu estou falando aqui, meus irmãos, não é uma morte física, mas os sonhos irão morrer por causa desse pensamento negativo.
E como nós podemos renovar a nossa mente através da palavra? Por gentileza, Salmo 119, verso 11. Glória a Deus. Escondi a tua palavra no quê? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados irmãos, nós bem sabemos que esse coração aqui não é aquele que bombeia sangue, mas está falando da mente. Então, o que acontece? Eu guardei a tua palavra, Deus, aonde? Na minha mente. Para quê? Para que eu não venha a pecar contra ti. Temos que guardar a palavra do Senhor em nossa mente, nos nossos corações. A dificuldade, ela vem. As tentações, elas vão vir. Mas quem está com a palavra na mente, olha aquela situação e diz: eu não vou pecar, porque a palavra está aqui, e eu escondi ela em minha mente, em meu coração, para não pecar contra o meu Deus. Dicas, leitura e prática da palavra. Não adianta também só ler sem praticar. Devemos ler e praticar. Oração. Por que oração, Jessé? Para renovar minha mente? Simples. Quando nós oramos, nós estamos tendo um relacionamento com quem? Com Deus. E quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos o quê? Intimidade. E para ter intimidade é preciso do quê? Sensibilidade. E quem tem relacionamento, tem intimidade, tem sensibilidade, Deus revela grandes coisas. Deus renova a mente. Então é preciso prática. Leia e pratique. Mas é preciso também dedicar tempo com qualidade de quê? De joelhos. Relacionamento com o Criador. Infelizmente, muitos têm esquecido disso, mas é necessário. Vamos correr que o tempo está passando. Capítulo de número 3. Confiança em Deus, controle de pensamentos e foco no propósito. Amados irmãos, eu quero falar nessa noite aqui sobre um exemplo. José. Amados, imagine só você ser traído pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Está no fundo de um poço, mas mesmo assim, confia em Deus. É comprado como um escravo, mas começa a se destacar. Por quê? Porque confiava em Deus, e Deus honra quem confia nele. Aí o que é que Deus faz? Deus faz Potifar entender que José é um homem diferenciado, e torna José como o quê? Como um administrador da sua casa. Isso é ter confiança em Deus. No poço a sua confiança não acabou, agora estava como o quê? Como administrador do chefe da guarda. Só que aí vem uma grande coisa, o quê? O controle de pensamentos, que José vai ter que exercitar agora. A mulher de Potifar, uma mulher tão ruim que nem o nome a Bíblia fala. Ela começa a tentar aquele jovem, começa a tentar aquele homem, e diz: ei Zezinho, deita comigo, rapaz, não tem ninguém olhando aqui, bora lá. Tentando, dessa forma. E aí, se fosse alguém que tivesse o pensamento descontrolado, olharia para aquela situação e falava: pois eu deito mesmo, se não tem ninguém olhando. Porque eu me recuso a acreditar que aquela mulher também era uma mulher feia. Era quem? A mulher de Potifar. Potifar, chefe da guarda de quem? De Faraó. O cara que tem poder de escolha, ele não vai escolher qualquer coisa. Então a tentação na vida de José era uma tentação grande. Só que o seu pensamento não estava na terra, estava no céu. Não estava na cama, estava no trono. Aí o que acontece? Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 9. Vamos olhar isso aqui. José respondendo para ela: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Ou seja, o dono dele lá, né, o chefe dele não negou nada, exceto a mulher, que não vai compartilhar. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. É José mostrando o quê? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, tenho confiança em Deus e estou focado no propósito. O resultado disso foi o quê? O trono de governador.
Esse é um exemplo que nós devemos aplicar em nossa vida, que nós não possamos perder o permanente de Deus pelas coisas temporárias que esse mundo quer nos oferecer. Mas a pessoa que tem a mente fraca, a mente desprotegida, vai cair na primeira oportunidade. No capítulo de número 4, eu vou falar sobre os momentos de questionamento, fazem parte da nossa vida. E quando nós estamos questionando, o que acontece? Nós podemos ter pelo menos 4 respostas de Deus. Eu descobri na prática isso aqui. A primeira resposta é o sim de Deus. A segunda resposta é o quê? O não de Deus. A terceira resposta é o espere de Deus. E a quarta resposta, que essa dói, é o quê? O silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta. E quando nós estamos duvidando e perguntamos a Deus, Deus, Ele costuma nos dar essas 4 respostas. Quer ver pessoas que também questionaram? Jó questionou, porque estava sofrendo mesmo sendo um homem justo. Moisés questionou sua capacidade de liderar Israel. Davi questionou o silêncio de Deus. Elias, após grande vitória, a gente está falando de profeta aqui, após grandes vitórias, questionou sua própria existência e pediu o quê? A morte. Abacuque questionou a aparente demora de Deus em fazer justiça. Jeremias questionou seu chamado e lamentou a sua existência. Olha o cara amargurado, está aqui olhando para a vida dele e falando, para que eu nasci? Para quê? João Batista, preso, uniu os discípulos para perguntar se Jesus era realmente o Messias. Preparou o caminho para Jesus, mas agora manda os discípulos irem lá para perguntar se era ele mesmo. Olha que coisa. Maria questionou como poderia conceber Jesus virgem. Marta questionou Jesus sobre a morte de Lázaro e sua demora em chegar. Só que aqui há um segredo muito grande. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 2, nós vamos entender algo extraordinário. Que mesmo essas dúvidas, elas podem ser utilizadas como um crescimento espiritual. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, ou passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, para quê? Sem faltar coisa alguma. Então, o período ali da provação é um período de quê? De crescimento em nossas vidas. Muitas das vezes nós não iremos compreender, mas é necessário passar por isso. É necessário enfrentar isso. E é interessante aqui entender justamente essa questão. Provação e tentação. Provação é para quê? É para passar. E tentação é para quê? Para fugir. Deus, Ele prova para ser aprovado. Então, há provações que Deus permite que nós possamos passar para quê? Para que possamos estarmos perfeitos para receber e viver a grande obra que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, é necessário esses momentos. Capítulo de número 5, o inimigo da mente. Medo do futuro, ansiedade e incerteza. Como eu disse, 1 Pedro 5,7, mas agora eu quero colocar aqui Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6, por gentileza também. No meio da ansiedade, no meio das incertezas, medo do futuro, o nosso país, tem pesquisas que dizem que nós somos o povo mais ansioso do mundo. Olha que coisa, meus irmãos. Há pesquisas que dizem isso. Só que quando nós vamos para Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, nós vamos perceber algo muito interessante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por quê? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Não fique perturbado com essas coisas, não, calma, fica tranquilo. Apresente a Deus. Ele é capaz de resolver, Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de abrir portas. E o desânimo, quando a caminhada parece ser pesada demais. Imagine aí, você sendo empresário, só que a sua empresa só está dando prejuízo. Desanima ou não desanima? Desanima. Você sendo um pastor, mas quando você bota o pé na igreja, só vem notícia ruim para você. Imagine só.
tanta coisa. Você desanima ou não desanima? Desanima também. Só que a Bíblia ela é completa. Coloca aí 1 Reis 19, versículo de número 4. O negócio aqui é baseado em Bíblia mesmo, para entendermos tudo. E ele se foi ao deserto. Quem é que está aqui? Elias. Caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias falando: tira logo a minha vida, acaba logo com isso. Só que aí Deus envia o anjo e fala: dá comida para ele lá, porque não é hora de parar, é hora de descansar, é hora de renovar as suas forças, porque a jornada que eu tenho na vida desse homem é a jornada grande. Então não vai desistir, não vai parar, come um pão, bebe água, se coloque sobre os seus pés, porque grande é a obra que eu tenho na vida desse homem. Tem momentos em nossa vida que nós seremos desanimados, mas como nós devemos reagir a isso? Parando? Não, você não deve parar, você deve descansar. Mas esse descanso deve ser para quê? Para recuperar suas forças, recuperar sua energia e continuar mais forte, marchando e glorificando ao nome do Senhor. O inimigo na mente aqui, um outro, comparação, o perigo de medir a sua vida pela vida dos outros. Meus irmãos, isso aqui é demais. Isso aqui é complicado. Esses dias, aconteceu uma separação de um casal famoso, e aí eu fiquei espantado aí com a notícia que eu li. Não acreditei não, mas estava lá, era verdade, O que aconteceu? Teve gente que foi parar no hospital, passando mal. Por quê? Porque esses dois famosos que nunca soube da existência desse ser humano, se separaram. Aí a pessoa recebeu essa notícia, foi para o hospital, quase morrendo e dizendo: eu não acredito mais no amor. É complicado uma situação dessa. O perigo de compararmos a nossa vida, não ri não, que o negócio é sério. O perigo de compararmos a nossa vida com a vida do outro. Imagine só. Agora também, o que acontece? A moda dos bebês, Os bebês, bonequinho. Aí está uma pessoa com um bonequinho ali na mão, aquela coisa toda. Ao invés do outro olhar e falar: rapaz, o negócio está complicado ali, a pessoa deve ter algum problema para estar com esse boneco na mão. Não, a pessoa olha e fala: não, fulano está com um boneco ali, que parece bebê, pois eu vou comprar 5 para mim agora eu quero ver bater de frente. Olha para você ver o que a comparação é capaz de causar em nossas vidas. Não se compare, Deus te fez uma história única para você viver. Não precisa sair comparando com fulano, com ciclano, mas fulano conquistou, mas fulano também conquistou, mas fulano tem, mas aconteceu isso. Não, a sua história é uma história única. Se preocupe com você e com Deus. Por que preocupar com Deus? Preocupe em saber das suas revelações, porque Ele revela. Qual direção eu devo tomar? Eu não vou basear a minha vida, a minha decisão na minha vida, na vida de outro irmão não. Eu vou direto na fonte. É por isso que tem muitas pessoas que estão fazendo o quê? Deixando de se levar por profecias. Aí chega alguém que não tem intimidade nenhuma com Deus, levanta um falso profeta e diz aí: você tem que fazer isso, isso, isso e isso. A outra pessoa nem consulta a Deus, vai lá e faz o quê? Faz o que o profeta falou. Eu sou alguém que acredita em profecias. Deus já me usou também para profetizar, mas quando eu recebo algo, meus irmãos, eu não vou tomar a decisão somente baseada naquilo, não. Eu vou consultar meu Deus. Gessé, mas fulano é de Deus, eu sou do cão, Não, eu sou de Deus também. Então, se Deus usou fulano, Ele também vai confirmar a mim. Temos que ter sabedoria, meus irmãos. Temos que ter sabedoria para não tomarmos decisões precipitadas. E algo muito interessante aqui: críticas e rejeição. Como não abalar com a opinião alheia? É complicado isso aqui. Tem muita gente se importando mais com a opinião de outra pessoa do que com a opinião de Deus. E é o que eu entendi refletindo esses dias: se você fizer algo, vão te criticar. Mas se você não fizer também, vão te criticar. Se você agir, dirão que você está querendo se aparecer. Mas se você não agir, te chamarão de quê? De preguiçoso. Depois dessa reflexão, eu tomei uma decisão em minha vida.
Se for para me criticar, que me critique por estar fazendo alguma coisa. Porque tem gente que está parando, por quê? Por causa dessas críticas. Mas eu quero te dizer algo, eu nunca vi ninguém tacar pedra em árvore sem fruto, não. Se está jogando pedra, é porque está dando fruto. Mas quer resolver esse problema? Pare de produzir, não dê mais fruto. Sabe o que vai acontecer? A árvore que não dá fruto será o quê? Cortada e lançada ao fogo. Eu não quero ser lançado ao fogo e você também não. Então continue produzindo frutos para a glória do Senhor Jesus. Pode continuar falando, pode continuar criticando, mas nós estamos focados no propósito, não em críticas. Estamos focados em frutificar. E por fim, capítulo de número 6, meu tempo já foi, mas eu vou finalizar aqui rapidinho. Mudando a minha mente e crescendo espiritualmente. Primeiro lugar, o que devemos fazer? Buscar sabedoria. Segundo lugar, filtrar o que entra na mente. Terceiro lugar, ter um coração reto. Quarto lugar, desenvolver disciplina e autocontrole. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Autocontrole. Por quê? Porque se você se deixar levar pelos pensamentos, se todos nós que estamos aqui nos deixássemos levar por pensamentos, ou estaríamos presos ou mortos. Por isso que devemos ter um autocontrole, porque imagine só, no momento da raiva que você está ali, morrendo de raiva, se você agir no primeiro pensamento que vem, imagine só, temos que ter autocontrole, temos que focar no que é bom e justo, temos que manter o nosso coração alegre, e temos que confiar em Deus de todo o nosso coração. Confie nele, agradeça a ele. E nessa noite, pastor, se o senhor me permite, eu quero fazer uma oração. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que esse projeto foi um projeto que Deus colocou em meu coração. Vemos a teoria, essa teoria não deve ser limitada, você tem que aplicar, tem que ser prática. Mas nesse momento, como eu disse, eu não estou aqui, entendeu? Para falar sobre outra coisa, não. Eu estou aqui convicto e afirmo que o Deus que colocou esse projeto em meu coração, Ele é capaz de curar através da sua palavra, e aqui tem palavra, aqui tem uma unção de cura, e nessa noite quem entrou aqui precisando, eu creio que há um Deus capaz de curar, eu creio que há um Deus capaz de libertar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, momento, ó Pai, com os olhos da fé, nós já contemplamos pessoas sendo curadas, nós já contemplamos, ó Pai, pessoas saindo do lugar e vindo contar testemunho, que nessa noite, dia 5 de junho, ficou marcado em sua vida. Espírito Santo de Deus, estamos em uma quinta-feira, onde o trabalho costuma ser um trabalho pentecostal. Aqui é uma igreja pentecostal, que ainda acredita no Teu Espírito Santo. Estamos aqui por causa do Teu Espírito Santo, e nesse momento eu te peço, papai, começa a renovar, começa, Senhor, fortalecer. Espírito Santo de Deus, cura nessa noite, doenças físicas, mas também doenças da alma, doenças da mente. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te clamamos e te agradecemos, porque nós sentimos a tua unção neste lugar. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é capaz de curar, nós cremos que o Senhor é capaz de libertar, e te agradecemos já crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, amém. Nesse momento quero agradecer essa rica oportunidade, e antes de devolver ao pastor Maciel, eu quero aqui dizer aos irmãos que vocês podem ter esse acesso ao meu livro através do meu Instagram, Gessé Ribeiro 01, eu deixarei lá o link disponível para que vocês possam ter acesso, tá bom? É algo que tem muito mais coisa do que eu falei aqui, então é interessante ter esse material em mãos para meditar e colocar em prática. Deus abençoe e obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.